Aos amigos de Itabuna, em especial do Centro Escola do Quilo, votos sinceros de saúde e paz. Gostaríamos de agradecer a oportunidade de podermos falar a todos esses corações amigos num tema tão importante, profundo, atual, que é o tema da paz. Foi-nos proposto falarmos sobre a paz do Cristo e a pacificação do mundo. Acreditamos que será muito mais um estudo, onde iremos partilhar nestes minutos de algumas análises que de fato jamais têm a proposta de encerrarmos os inúmeros ângulos e a nossa necessidade de aprofundarmos o assunto, tendo em vista que isso é uma necessidade de toda a humanidade, talvez uma necessidade básica do ser humano. É tão real que vamos observar que desde que o mundo é mundo, percebemos, ou iremos perceber, nas nossas carteiras escolares, em que entramos em contato com os livros que narram a história da humanidade, o quanto somos belicosos. No entanto, a busca ao termo de cada situação não era outra senão a necessidade de algum tipo de paz, em que aquelas pessoas acreditavam que, utilizando-se desse mecanismo, o mecanismo da violência e tantos outros, né, que também fogem à proposta ou à ideia real de paz, faziam verdadeira para, quem sabe, atingi-la. No entanto, diante dessa realidade, iremos observar que inúmeros foram os teóricos que contribuíram, através de inúmeras análises, para o porquê dos conflitos e como atingir esse estado de paz. Em nenhum momento nos passa a ideia de fazer nenhuma crítica, pelo contrário, cada um deles contribui e vamos chegar a uma conclusão de que tudo depende do ângulo em que se enxerga a questão. É apenas uma questão de perspectiva, onde um não contradiz o outro de alguma forma, porque cada um buscava contribuir e, olhando por um ângulo da questão, essa era a situação que, naquele ângulo, justificava os conflitos. Obviamente, analisando esses conflitos, chegava-se a uma proposta para estabelecer a paz. No entanto, já podemos afirmar que nenhuma dessas teses conseguiram atingir a sua meta, tendo em vista que, quando nós olhamos para o mundo de hoje, para o planeta como se encontra, ficamos perguntando como pode, em todos os lugares do mundo, as pessoas desejam a paz, mas essa paz ela não se estabelece. E é interessante porque, repetimos, se nós fizermos e precisamos fazer este retorno no tempo para fazermos um caminhar, uma construção, perceberemos que chega a ser um grande paradoxo para nós que buscamos a paz, mas ao mesmo tempo, sendo um desejo comum, ela não se estabelece. Assim, voltando um pouco nesse nosso processo do desenvolvimento, perceberemos que fomos adestrados pelo próprio processo evolutivo a sermos verdadeiros observadores. Saíamos das nossas furnas observando os fenômenos da natureza que se estabeleciam, né, de maneira comum. No entanto, não tínhamos ainda o conhecimento, mas a partir deste ato que foi exercido, que foi exercitado, em que fomos adestrados desde cedo, nos tornamos observadores, onde olhamos esse mundo externo e esse hábito de olhar para fora, ele de alguma forma marca as nossas vidas. E até hoje assim nos fazemos, como fiéis observadores da realidade que nos cerca e que atinge o nosso ser, seja no nosso cotidiano ou intimamente falando. Estamos vivendo um período como esse, onde estamos observando a existência desse vírus e, como observador, vamos percebendo a interação de como ele atinge a nossa vida em sociedade, bem como no nosso mundo íntimo. Esse hábito adquirido, repito, pelo próprio processo evolutivo, nos leva a essas observações. E quando o assunto volta-se para a paz,
também se estabelece da mesma forma. Esses pensadores e nós mesmos conseguimos enxergar, por exemplo, geopoliticamente, onde vamos observar países que entram em conflito de acordo com os seus desejos de expansão ou de busca de hegemonia ou de conquistas de riquezas tais que possibilitem que aquele povo encontre agora numa riqueza a condição da paz tão desejada. Então, inúmeros são os idealistas e estudiosos que enxergam nesse fenômeno geopolítico a causa dos conflitos. Podemos falar, inclusive, de algo menor, não olhando agora para um contexto global, mas territorialmente falando, quando olhamos para, por exemplo, os nossos bairros, advindo de uma cidade repleta de violência, repleta de desafios sociais, e agora da cidade restringimos ao bairro, do bairro vamos ao vizinho, do vizinho olhamos agora para a família e conseguimos fazer uma leitura encadeada de alguma forma desses conflitos que geram conflitos e que, obviamente, impedem que se estabeleça a própria paz. Essa mesma realidade, então, desse fenômeno da observação da qual nós fomos adestrados, nos apresenta também neste período talvez a semente daquilo que vem a ser a grande causa desses problemas que geram conflitos, fazendo com que nós não atinjamos a condição, o porto seguro da paz. Quando, ainda naquelas experiências primeiras, obviamente pela necessidade de sobrevivência, acabamos desenvolvendo em nós o egoísmo. E esse egoísmo nos levava, por uma questão, repito, de sobrevivência, a lutarmos com outros clãs, ou até mesmo com outros seres, para a manutenção da nossa existência. Estabelece em nós, então, a ideia do primeiro eu, do segundo eu, do terceiro eu. Então, obviamente, com o passar do tempo, começam-se as diferenciações dentro do próprio clã, e essa condição do egoísmo expressa-se agora também através do orgulho, onde este orgulho faz com que nos coloquemos numa posição diferenciada daqueles outros que também lutam, mas não têm as mesmas possibilidades e condições que nós temos. Vamos observar que essa herança ancestral de alguma forma responde, muitas vezes, ou podemos dizer que de fato, como sendo o grande causador desses conflitos que perturbam a sociedade e o mundo como um todo. Obviamente que, como o tempo apresenta-se restrito para falarmos sobre essa realidade, vamos adiante, mas deixando essa condição de refletirmos um pouco do quanto esse egoísmo, muitas vezes e frequentemente velado, é o causador de conflitos dos mais diversos, bem como do orgulho, repetimos, desenvolvidos nessa ancestralidade que nos acompanha até hoje, apresentando-se em nossa vida de forma tão comum, tão fácil, já é tão natural da nossa realidade que não conseguimos identificar com facilidade este fenômeno. Assim, chegamos no mundo de hoje, nessa sociedade em que vivemos, e quando olhamos para trás, repetimos, iremos observar um sem número de conflitos dos mais diversos. As grandes guerras, inclusive, e depois disso a Guerra Fria e todos os outros conflitos que se seguiram num contexto macro. E chegamos nesse momento em que podemos dizer que o mundo, agora mais que nunca, tendo em vista a facilidade da comunicação, porque não há barreiras mais geográficas, porque a internet, a comunicação, ela vence essas barreiras, iremos encontrar através das redes sociais um clamor coletivo frente a situações das mais diversas, desde uma condição geopolítica, dos ideais, dos grupos, dos partidos políticos, que geram uma instabilidade social, fazendo com que as pessoas coloquem o seu lado de apaixonamento da maneira mais arraigada possível, sofrendo e gerando ao mesmo tempo conflitos dos mais diversos, de tal maneira que não encontra-se espaço para estabelecer a paz. Chegamos a períodos de profunda radicalização, mas é interessante percebermos que, independente de que grupo falamos
e não agora estamos apenas relacionados à questão política, mas às vezes dentro do próprio contexto religioso, que torna a questão mais paradoxal ainda, encontraremos indivíduos que, ao invés de enxergar o outro como irmãos, buscam estabelecer a sua verdade, gerando primeiro para si o conflito, depois para o outro, perturbando o equilíbrio ou o espaço ou a maneira com que o outro pensa. Ao mesmo tempo, perceberemos todos solicitando, clamando por um mundo diferenciado, por um mundo de paz. E não é estranho quando nós escutamos pessoas neste momento de pandemia criar a falsa ideia, nos permitam agora sim um ponto de vista, de achar que, passado esse momento, estaremos agora voltando para uma realidade completamente diferente. De fato, não acreditamos. Muitos, sim, irão reconduzir a vida, irão repensar diante das dores, do sofrimento, porque isso faz com que a gente desperte a nossa consciência. Podemos dizer, assim, que o desejo da paz, esse permanecerá, porque é algo que já estamos encharcados desse contexto de tantos conflitos que o mundo apresenta. No entanto, também nos chama a atenção de que a história nos fala de que os conflitos sempre foram, em termos macro, tentados ser solucionados através da própria violência. Sejamos mais claros, queremos estabelecer a paz pela força. Nesse momento em que vivenciamos, se pararmos para refletir, esse mecanismo, ele se repete de alguma forma no momento em que as pessoas se expressam frente a determinados fatos que na nossa leitura apresentam-se como verdadeiras injustiças. Chega a ser um fenômeno completamente paradoxal diante de alguns problemas que o mundo apresenta, no qual nós não falamos em nenhum momento em termos de defesa, mas de observar o quanto somos desatentos em termos de buscarmos a paz, mas acabamos utilizando do mesmo método de conflito para estabelecer a paz pela força. E isso é um verdadeiro paradoxo. No entanto, aquilo que se diferencia de alguma forma é porque esses indivíduos que vão agora, por exemplo, para a rua para gritar determinadas palavras de ordem e excedem as suas ações e entram num processo de uma violência porque eles querem ser ouvidos, de fato, estabelecer a verdade que acreditam ser a verdade, percebemos que esse movimento ele se torna cíclico, porque se um dia foi utilizado por grandes estadistas em qualquer período da história para se estabelecer a paz que o mundo elege, observamos que esses, hoje em especial, porque a nossa análise deve caber na realidade em que estamos vivendo, porque estamos reencarnados novamente nesse período histórico. As pessoas utilizam da mesma metodologia em que não poucas vezes se tornam críticos quando olham para trás, mas não se apercebem que se utilizam da mesma ferramenta, da utilização da violência para o estabelecimento da paz. Ou seja, da colocação ou da imposição da paz pela força. De fato, podemos afirmar que nós não conhecemos ainda a força da paz. E é exatamente nesse momento em que surge para nós o tema da noite, quando nos é proposto a paz do Cristo e a pacificação do mundo. Até então, utilizamos de métodos que foram estabelecidos e a partir daí as pessoas elegeram para promover a paz, no entanto, utilizando do mecanismo dos conflitos, seja da violência, em qualquer nível, em qualquer escala. Mas o tema nos fala da paz do Cristo e é preciso que nós imediatamente paremos para fazer uma análise profunda, obviamente que não se encerrará nesse nosso estudo, nessa nossa palestra virtual. Ora,
Quando nós olhamos para Jesus, no Evangelho de João, ele deixa lá: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Isso nos faz parar para pensar que ele deixa, de alguma forma, ele dá uma paz diferenciada. Então podemos dizer que há métodos. A minha paz vos deixo, não os deixo ou não a dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz que tenho para oferecer é diferente daquela que o mundo propõe, da metodologia que o mundo propõe para o estabelecimento, para o encontro, para chegar a esse porto tão desejado ao longo da história. Onde Jesus encontrava-se inserido naquele momento, surge numa região em que Roma comandava boa parte do mundo conhecido naquele período. Vejamos que a águia romana comandava os seus exércitos organizados, cuja força bélica marca a história. No entanto, havia juntamente com esses aqueloutros da própria tradição da raiz judaica, em que Jesus fazia parte, do Sinédrio, que comandava agora a forma de adorar a Deus e de servir a Ele. Jesus então encontra-se no centro desses indivíduos que representavam o poder temporal. Somado a isso, encontrava-se no meio de indivíduos de alguma forma fanáticos, uns e outros sofredores, frutos desse sistema, mas que podemos afirmar que muitos deles ainda trazendo uma ignorância marcante, o que era difícil, na nossa perspectiva, do governador do planeta incrustar-se na Terra para falar àqueles que ainda não compreendiam tantas situações. E para completar o cenário, ele chama para estar ao seu lado 12 indivíduos das mais diversas personalidades. No entanto, nenhum deles, podemos dizer assim, eram pessoas de grande influência social, que poderiam gerar alguma vantagem para a proposta que Jesus veio fazer, ou veio lecionar e vivenciar. Podemos dizer, em palavras, obviamente, tendo como referência a horizontalidade da terra, Jesus encontrava-se em maus lençóis. Porque, afinal de contas, um governo que subjugava um povo, que também trazia uma governança religiosa que atingia a forma de conviver civilmente, pessoas ignorantes que talvez tivessem medo de romper com o status quo, contando com a ajuda de indivíduos aparentemente limitados para o estabelecimento de uma nova realidade. Fico pensando, se fosse qualquer um de nós diante dessa realidade, e às vezes assim nos encontramos, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, e termos que romper com uma cultura ou uma tradição para vivermos conforme a realidade do Espírito, como é complexo. Imaginemos então Jesus nesse momento. Enquanto ali encontrava-se Roma e o Sinédrio incomodava-se com a proposta de Jesus, tentou-se criar inúmeras situações de conflito para que Roma jogasse as garras da águia sobre a figura de Jesus. E a proposta revolucionária de Jesus, ela é de fato perturbadora, porque na paz que ele nos deixa, que nos dá como legado, não havia um fenômeno de revolução, de revolta, de romper com aquela realidade, criando perturbação social. Pelo contrário, dizia ele: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De fato, a paz estabelecida ou a paz apresentada por Jesus, ela é perturbadora, porque aceitar aqueles que vinham, mas para atingirmos esse entendimento em sua amplitude, ou pelo menos o suficiente para compreendermos a paz que ele nos dá, é preciso caminharmos no tempo. Mas continuemos com a nossa análise. Então, não havia conflito. Ele não fazia com que as pessoas fossem à rua criar confusão,
mas buscava extrair das pessoas aquilo que tinha de melhor, o potencial divino, o Deus imanente ou o Cristo interno, Christos, o ungido. A essa realidade da qual nós saímos simples e ignorantes, mas que fomos criados herdeiros do Criador, de Deus, não havendo então mácula em nossa vida. Então ele fazia com que as pessoas ganhassem uma perspectiva diferente e que de alguma forma todo aquele governo era temporal, fruto da realidade da tradição romana, que nos legou muitas coisas boas, mas que naquele tempo em específico, naquele povo, havia também grandes sofrimentos. E que talvez, se a conduta fosse outra, não se geraria tantas situações perturbadoras na sociedade. Então vejamos que ele não entra em conflito, mas ele faz com que as pessoas se tornem cidadãos diferenciados, que pudessem estabelecer a fraternidade para todos, e aí gera uma grande problemática com o segundo grupo, que era o Sinédrio, que não aceitava ser comandado por um povo diferente daqueles, segundo o entendimento, de escolhidos por Deus. E Jesus dizia que este Deus agora deixava de ser o Deus bélico de Moisés, que iria subjugar aqueles que agora subjugavam, mas dizia que o sol havia nascido para todos, justos e injustos. Complexo. De alguma forma, exigir ou solicitar que o indivíduo viva de maneira pacífica com aqueles que buscavam subjugar. É difícil nós entendermos isso. E aí é quando chega o Espiritismo mais adiante. Assim, quando vamos entrar nessa realidade do segundo grupo que dominava, que seria o Sinédrio, em que Jesus estava ali convivendo quase que diariamente, sendo perseguido de perto, analisado por aqueles que se diziam defensores da lei. E ele agora apresentava-se: eu sou o caminho da verdade e da vida. Promovendo curas das mais diversas, falando à alma das pessoas, aos corações, sabendo que por trás cercavam-no e de alguma forma se desenhava toda uma situação para de alguma maneira que ele viesse a cair. E nessa condição de cair, tivessem a oportunidade de levá-lo ao sacrifício, o que de fato acontece, mas em nenhum momento gera ou ele gerou essa chance real. Vamos encontrar situações diversas no Evangelho, quando pegaram a mulher adúltera, atiraram-lhe nos pés, perguntando sobre a lei que Moisés estabelecia, e ele o que dizia, e ali ele nos dá aquela extraordinária lição. Vejamos que, mais uma vez, ele não gera conflito. E o mais interessante é que a maneira do seu universo interior permanecia em completo equilíbrio, em completa paz. Essa conturbação externa, por mais que tivessem teóricos, repetimos, e havia grupos naquele período que combatiam Roma, bem como essa condição do Sinédrio, em especial a figura de Jesus com as suas lições, mas não para um combate corpo a corpo de nenhuma crítica, mas ele solicita inclusive que se primeiro fosse em busca dos filhos perdidos de Israel, ou seja, aqueles que entraram em contato com a verdade, mas se deixaram rotular de maneira tão forte que perderam a essência desta ligação. Então, diante de todas essas armadilhas, ele permanecia-se em equilíbrio, numa paz interior, numa vinculação com o próprio Pai, onde ele próprio dizia que o Pai estava nele e ele estava no Pai. É complexo, mas é real. É essa força da paz no qual Jesus se apresenta. Diante daquele povo ignorante, iremos perceber atitudes bastante diversificadas, mas sempre no intuito de esclarecer, mas ao mesmo tempo em que ele dava a chance do esclarecimento, tinha total consciência de que havia inúmeros indivíduos que não atingiram a grande oportunidade de abraçar esta causa e de plantar as sementes do Evangelho no coração. Quanto não são os exemplos que temos no Evangelho? Narrados, inclusive, posteriormente na literatura espírita,
em que observaremos indivíduos que foram curados pelo próprio Mestre e voltaram a ter os seus processos de perturbação, ou seja, da quebra da paz, porque não atingiram a meta da transformação verdadeira. Mas Jesus não se perturbava por isso. Havia momentos, sim, de tristeza, repetimos, narrado em tantas obras magníficas como Primícias do Reino, por exemplo, do Espírito Amélia Rodrigues, em que observa-se que Jesus se entristecia, mas logo em seguida, obviamente compreendendo o processo evolutivo do ser, deixa que a pessoa caminhe para ser possuidor das suas próprias experiências. E quando nós vamos agora para a realidade dos apóstolos, mais complexo se torna quando perceberemos indivíduos tão distintos que saem de uma vida simples para caminhar ao lado do governador do planeta, estabelecendo uma realidade diferente, num exercício constante de uma vivência de uma lei até então distante daquele povo, trazendo as suas limitações, buscando o entendimento dessas leis dia após dia, sem perder a paciência, que Joana de Ângeles diz, inclusive, paciência, a ciência da paz. Então vejamos que ele estava ali preparando os seus, de alguma forma tentando deixar este legado, a minha paz vos deixo. E é engraçado, de certa forma, porque esta frase ela está escrita na história narrada no Evangelho no momento da ceia que antecede a sua prisão, sabendo ele que seria traído, seria entregue, iria passar por um sofrimento extremo e ser levado à cruz no Gólgota. E ele fala neste exato momento, sabendo que tudo isso iria acontecer, sobre a paz. A minha paz vos deixo. Então podemos chegar à conclusão de que a paz de Jesus, naquele momento em especial, ela não tem a ver com a paz de fato que o mundo estava proporcionando, porque a última coisa que o mundo estaria proporcionando para ele era a paz, mas momentos de profunda conturbação e de dor. Mas ainda assim mantinha-se, obviamente passados os fenômenos, né, que o Evangelho narra, entrando em contato com essa necessidade, com essa responsabilidade que tinha, ele consegue estabelecer na sua intimidade este equilíbrio, esta conexão com uma palavra que o Evangelho segundo o Espiritismo irá nos chamar, e é um convite também para todos nós, com o dever, no qual ele tinha. E no momento em que ele se conecta profundamente com a divindade, com o dever, ele estabelece novamente a paz, passado aquele período da amargura. Vejamos como é complexo esse momento em que ele sabe do que irá passar. Vai passar por todo esse contexto e vai entrar em conexão com a divindade, acendendo a força ou a chama do dever para entregar-se em holocausto. E com isso convivendo com essas figuras, com esses apóstolos, que só conseguiram amadurecer pós a sua partida. No entanto, gostaríamos de chamar a atenção para a figura de Judas Iscariotes, porque Judas, não aqui fazendo uma crítica, mas uma análise do tema a paz do Cristo e a pacificação do mundo, Judas, podemos dizer que ele representa esse fenômeno de paz conturbada, ou essa paz desejada, nunca alcançada, que o mundo estabeleceu em toda a sua história. Vejamos, Judas não trai Jesus, acreditamos, inclusive encontramos isso na literatura espírita, pelo simples prazer de trair por conta de moedas. Ele queria a revolução. Na cabeça e na visão que Judas tinha, Jesus era adorado pelo povo, e no momento em que ele fosse entregue, haveria a revolução, a tomada do poder, a luta daqueles que eram sofredores em detrimento daqueles que comandavam. E a partir dali iria se estabelecer um novo reinado, tendo a figura de Jesus como um rei. É exatamente isso
que acreditamos que hoje se repete o mesmo fenômeno histórico que Judas viveu. E aí, Judas sucumbe diante do fenômeno que ocorre. Jesus é preso e naquele momento é colocado, como nós sabemos na história, Jesus de um lado e Barrabás. E até aí existe algo bastante simbólico. Jesus, o Filho de Deus, e do outro lado Barrabás, cuja tradução do nome, Bar-Abá, o prefixo bar significa filho de, Abá significa Deus, Bar-Abás, filho de Deus. De um lado tínhamos Jesus, filho de Deus, do outro lado tínhamos Barrabás, filho de Deus. Obviamente, num contexto onde a doutrina espírita nos explica, todos nós somos filhos da divindade, mas nesse momento histórico em específico, falamos da figura de Jesus, o príncipe da paz, aquele filho de Deus, o ungido, e a figura de Barrabás, talvez do Deus do mundo da horizontalidade. E é interessante, porque é exatamente neste momento em que o povo elege para a soltura a figura de Barrabás, ou seja, aquele que faz a revolução, aquele que se utiliza do método da violência para remover o inimigo do poder e estabelecer um outro reinado, utilizando-se das mesmas ferramentas da violência para atingir a meta da paz. E a história nos mostra que isso não apresenta nenhum resultado positivo. Jesus, por sua vez, obviamente, apresentando a força da paz pelo entendimento que trazia, pela missão que vinha cumprir. Sendo assim, a minha paz vos deixo é algo de fato profundo, onde precisaremos refletir ainda. Então a figura de Judas Iscariotes, de alguma maneira, ela representa muitos de nós que queremos a paz, seja ela em que patamar? No macro, no sentido geopolítico, seja no sentido mais próximo das nossas vivências, mas ainda assim queremos estabelecer utilizando-se da força e não desse fenômeno, não desse mecanismo, deste método divino de cumprir com o nosso dever como espírito imortal, cristão, obviamente, buscando fazer o nosso melhor e nos encontrarmos em harmonia com as leis divinas. Essa perspectiva ela vai ganhar uma força muito grande quando chega a doutrina espírita. Por quê? Porque é ela que irá nos ampliar a perspectiva para entendermos de fato essa atitude de Jesus perante todos esses fenômenos. Roma, o Sinédrio, a ignorância do povo e os apóstolos ainda imaturos. É exatamente na doutrina que encontraremos um suporte mais racional, que nos dará, obviamente, embasamento para buscarmos atingir a nossa paz. E, em consequência, estaremos contribuindo para a estruturação da paz no mundo. A dificuldade encontra-se, primeiro de tudo, em nós acreditarmos nesta possibilidade. Mas vejamos o que a doutrina nos traz. A primeira condição seria a realidade de Deus. Ele deixa novamente de ser o Deus dos exércitos e apresenta-nos agora a realidade de uma inteligência suprema, cujos atributos nos fala da condição de justiça, amor e caridade, que seria a lei. Ele é soberanamente justo e bom. O segundo ponto seria a imortalidade, onde nós somos espíritos e, obviamente, estamos em passagem na Terra para os aprendizados necessários. E nesse fenômeno da imortalidade, obviamente da reencarnação, encontra-se atrelado à lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito, e vem nos estabelecer, então, somado com a figura de Deus, de ser soberanamente justo e bom, de sermos imortais. E esse fenômeno da lei de causa e efeito irá, obviamente, nos estabelecer um entendimento diferenciado de que, de fato, nós estamos na Terra no período que necessitamos, numa estrutura familiar
onde é aquilo que também precisamos, num organismo desenhado pelas nossas ações pretéritas que apresentam as nossas necessidades agora para o estabelecimento do nosso equilíbrio e da nossa paz, porque conclui, em termos dessas aquisições que a doutrina nos possibilita, algo que também se torna perturbador, em especial no campo religioso, porque todos querem encontrar ou ser detentor das leis e da verdade. E a doutrina espírita nos diz que essas leis encontram-se estabelecidas, gravadas na consciência. Ora, fazendo uma junção de todos esses itens que falamos, Deus, imortalidade, lei de causa e efeito, reencarnação e a consciência, podemos então compreender que esse homem de fato encontrar-se-á em paz, cada um de nós se encontrará em paz quando nós conseguirmos criar uma conexão dessa nossa consciência, onde se encontram as leis estabelecidas, gravadas, com a nossa prática no dia a dia. Porque Jesus encontrava-se num mundo repleto de conflitos, mas mantinha a sua paz intacta. Essa é a paz do Cristo. Não adianta nós clamarmos por paz, irmos para a rua ou dentro do nosso próprio estabelecimento, da nossa própria casa, no lar, no trabalho, querermos criar conflitos para estabelecer a paz, porque isso nada mais é do que a projeção dos conflitos que trazemos na nossa intimidade. Porque a nossa consciência já nos fala de situações outras que marcam de tal maneira que o homem velho então se estabelece. Ele prepondera no dia a dia e o homem velho encontra-se marcado por inúmeras tendências belicosas, conflituosas. Como nós trazemos os conflitos dentro da nossa intimidade, nós não conseguimos estabelecer a paz do lado de fora. Há pessoas que nos questionam sobre sistemas, sobre ideologias, sobre partidos, e confesso que cada vez que aprofundo na leitura espírita, cada vez que estudamos a figura de Jesus, conseguimos chegar à conclusão de que não se encontra em nenhuma ideologia, não se encontra em nenhuma bandeira política, muito menos religiosa, mas o homem precisa urgentemente reeducar-se, modificar a sua intimidade, porque nesse momento, onde ele criar uma conexão com a sua própria consciência, logo com as leis que nela se encontram, ele atingirá essa meta da paz do Cristo. E a partir daí começará o fenômeno da pacificação do mundo. E aí nós olhamos, como há pouco observamos, um indivíduo nos Estados Unidos que morre por uma questão do racismo, que é tão marcante naquela cultura, e não estamos dizendo que na nossa não tenha, mas aqueles fenômenos que geraram como ondas, quebrando, levando algazarra, e tantas situações, e ficamos a perceber que o homem permanece bélico, criando outras formas de violência, querendo justificar pela ideia nobre, obviamente, de rompermos com essa condição racial e com tantas outras situações, mas utilizando de métodos diferentes. E aí lembramos da figura do reverendo Luther King, que também lutava pela mesma causa, mas utilizando de mecanismos completamente diferentes. Eram indivíduos que atingiram o entendimento dessa paz do Cristo, porque buscavam a ação, porque paz não é inação, mas também não é estabelecimento de violência para chegar à meta que tanto se busca. Jesus não deu esse exemplo. E ainda assim, no auge da sua dor, ele solicita a Deus que olhe por todos os algozes. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Vejamos, a nossa sociedade hoje ela é paradoxal. Observam, obviamente, e repito, é inquestionável aquele ato de violência. Mas se pudessem pegar o guarda, o policial que agiu daquela forma tão equivocada,
e pudessem linchá-lo até a morte, o fariam. Onde estamos estabelecendo a paz quando Jesus nos solicita a amar os inimigos, a perdoar e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam? A paz de Jesus é de fato um desafio. No entanto, naquela frase que Jesus deixa, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, na hora em que ele fala essa realidade, nós gostaríamos de lembrar que a palavra, ela no Evangelho, no grego, ela vem do termo ou a palavra eireni, ou irini, que se nós formos buscar, ela significa paz. Mas ela tem muitos significados, muitos sentidos. E um desses sentidos de paz, neste termo utilizado por Jesus, não é outro que não proteção. É interessante, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e esta paz que Jesus fala, repetimos, no grego, ela vem do termo que também significa proteção. Quando nós olhamos para o termo hebraico shalom, iremos encontrar, obviamente, a palavra paz, mas também há um sentido em shalom que significa estar a salvo. Vejamos, no grego vai significar proteção, no hebraico estar a salvo. Se nós pararmos para pensar um pouco, quando falamos no grego proteção, não é para livrar do mal nenhum indivíduo, mas é para livrar das consequências do mal. E isso nos dá um novo sentido, que a doutrina espírita nos possibilita enxergarmos. Porque na medida em que compreendemos que Deus é soberanamente justo e bom, que há a lei de causa e efeito, que há a reencarnação, e que essa lei divina encontra-se estabelecida na consciência, quando nós não conseguimos vivenciar essas leis divinas, essas leis morais, em especial a lei de amor que encontra-se, que inclui toda a lei e os profetas, nós criamos consequências para nós. Então a paz não se estabelece. O shalom ou o irini, ele não se estabelece. Por quê? Porque essa proteção, esta proteger o indivíduo da consequência do mal, não é protegê-lo do mal. Porque muitas situações surgem, como esta que exemplificamos, mas na medida em que agimos com revolta, na hora em que agimos com violência, que é exatamente o oposto daquilo que o shalom, que o irini, que é a paz que Jesus nos dá, diferentemente do mundo, nós não estamos nos protegendo dessas consequências. Pelo contrário, geramos para a nossa vida atual ou futura os ecos que farão com que venhamos a sentir as dores das mais diversas. Daí, olhando por esta ótica, da minha paz vos deixo, é essa condição de vivermos esta lei que encontra-se na consciência, olhando com o mesmo amor, com a mesma compreensão, a vítima como o algoz, e compreendendo que essa realidade encontra-se, na verdade, na nossa perspectiva, daí porque Jesus no Sermão do Monte diz que quem julga em última instância é Deus. Quando conseguirmos agir como o próprio Cristo, compreendendo que não há injustiças, entre aspas, repetimos, porque há sempre uma causa, e acreditando nessa lei, mas buscando fazer a diferença, estaremos, de fato, pacificando o mundo. Cada um de nós, que conseguir atingir a este estágio de entendimento, estará contribuindo para que dentro da família se estabeleça uma paz, no respeito mútuo, no afeto, no cumprimento dos nossos deveres como espírito imortal que somos, de alguma maneira influenciando aqueles que nos cercam. Estes, assim como nós, ganharemos o extramuro das nossas casas e chegaremos ao nosso bairro,
aos locais de trabalho, a termos a oportunidade de, dentro da nossa própria casa espírita, que às vezes se torna tão conflituosas por questões das sombras que carregamos em nós, quando deveríamos estabelecer um trabalho de fraternidade, torcer por aqueles que se encontram frente às tarefas. E a partir dali, nesta comum união, estabelecermos um pacto para a vivência e para o estabelecimento dessa cultura de paz. Não há outro caminho a não ser, de fato, esse do homem encontrar-se a si próprio, compreender que existe um Deus, uma lei, e que nós precisamos urgentemente caminharmos nesta lei para tudo e para todos, de tal maneira que caminharemos assim equilibrados, em paz, mesmo que o mundo apresente-se conflituoso, como percebemos na história de várias das personalidades que marcaram os heróis da paz, da humanidade. Então não é querer estabelecer essa paz à força, porque Jesus nunca fez, mas sempre mostrou a força da paz. Portanto, que possamos encontrar o Shalom ou o Irini, no qual Jesus nos falou. E de uma vez por todas, passarmos por todas as problemáticas, fruto do momento de ontem, onde não vivenciamos a paz, logo não conseguimos nos proteger das consequências advindas das nossas ações violentas e que fugiram à lei de amor. Então, no momento em que estabelecermos, de fato, que entendermos essa conexão de Deus, imortalidade, causa e efeito, consciência, leis e a nossa vivência, atingiremos essa meta. É o que desejamos a todos. Espero, de fato, que esse momento que tivemos discutindo ou apresentando a temática da paz sirva para refletirmos sobre a nossa realidade e em que patamar nos encontramos. E se urgentemente percebermos que estamos fazendo parte de grupos, seja quais for, mas que injetam muito mais informações perturbadoras do que aquela que nos levam a alimentarmos a compreensão, a tolerância, a vivência do amor, que pode ser resumida na palavra caridade, que como a entendia Jesus, imediatamente retornemos ao caminho do bem, ao caminho desta caridade, que representa, podemos dizer, a síntese daquilo que edificará a paz em nós, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Que possamos, de fato, estabelecer no nosso mundo íntimo a paz do Mestre amado, do Mestre Jesus de Nazaré. É o grande desafio que todos nós temos, mas que, diante do que a doutrina espírita nos apresenta, temos a grande chance de darmos passos, talvez curtos, porém firmes, ao caminho do Porto da Paz. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.